Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje, nós iremos estudar o Salmo 133, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like aí, compartilha e deixa o teu comentário, tá bom? Vamos orar nesse momento pedindo a ajuda, o auxílio de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, te louvamos e te exaltamos por mais essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te suplicar a tua ajuda, o teu auxílio no estudo da tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 133, mais um salmo de Davi, um salmo davídico, assim chamado, que vai dizer assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Ou, na tradução mais conhecida, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Que salmo lindo, hein, gente? Que salmo poético, esse Salmo 133, o Salmo de Davi. O famoso Salmo da união, o famoso Salmo da unidade, o famoso Salmo da comunhão, que vai enfatizar, que vai dar ênfase à importância, os frutos, o resultado daqueles que vivem em união. O Salmo 133, ele é muito claro, ele é muito direto, é um desses salmos que a gente já leu, já estudou, que ele fala diretamente sobre um determinado assunto. O Salmo 133, nós já percebemos que o salmista Davi vai trazer aqui a importância da união, da fraternidade, da comunhão. E aí eu já começo aqui nos confrontando, eu já começo aqui nos desafiando a pararmos agora e refletirmos como está a nossa comunhão, como está a nossa fraternidade, a nossa união. E quando o salmista está falando sobre esse assunto, ele está falando principalmente da união, da fraternidade entre irmãos, até porque o próprio texto vai dizer como é bom e agradável observar quando os irmãos vivem em união. E aí eu já quero te confrontar e me confrontar e te convidar agora a parar aí por alguns segundos e pensar se caso você está em falta com algum irmão, com alguma irmã. Quando a gente usa essa expressão irmão na Bíblia, ela não é uma expressão usada só para crente. Essa expressão irmão, na verdade, ela representa exatamente o seu ciclo de amizade, as pessoas que te cercam, as pessoas que estão ao teu redor. E aí o meu desafio de confronto para você é, caso você nesse momento que me assiste esteja temporariamente intrigado com alguém, intrigada com alguém, e aí você até diz assim, não, Alan, mas quem fez a maldade foi ele, mas quem causou o problema foi ela, e aí não é minha responsabilidade ir lá onde essa pessoa está e pedir perdão para que a gente possa viver bem. A responsabilidade é dele, é dela. Mas, meu querido e minha querida, eu preciso te trazer à memória que no Evangelho não é assim que funciona. No Evangelho a qual pregamos, a qual servimos, não é assim que é ensinado. O ensinamento é diferente. O ensinamento é que você, mesmo tendo sido o ofendido, você deve se esforçar para viver em paz com todos.
mesmo você tendo sido o atingido da situação, mesmo a outra pessoa sendo difícil, uma pessoa difícil de lidar, mas é também da sua responsabilidade tentar viver em paz com essa pessoa. O meu conselho para você é o seguinte, que você vá até onde essa pessoa está. E você, mesmo sendo, como já falei e repito, sendo a pessoa que foi vítima da situação, você pede perdão a ela. Você vai chocar essa pessoa com a sua atitude. Ela vai ficar impressionada, principalmente se ela for uma pessoa de um pouquinho de consciência. E aí você vai chegar até ela, vai pedir perdão e pedir para viver bem. E aí, se caso acontecer dessa pessoa reagir dizendo, eu não quero lhe perdoar, eu não quero conversa com você, e aí, querida, você sai daquele lugar com a sua consciência limpa, com o seu coração leve. Por que, Alan? Porque você fez a sua parte. Porque você praticou aquilo que a Bíblia pede que você pratique. E aí, a partir daquele dia, você não tem mais responsabilidade sobre essa situação. Agora, você não pode viver nessa situação sem tomar essa atitude. Você não pode passar por esta pessoa tendo a oportunidade de fazer o que eu estou te dizendo e você não fazer por birra, por orgulho, por achar que a pessoa que tem que fazer. Aí, nesse caso, você está no mesmo patamar dessa pessoa aos olhos de Deus. Por que, Alan? Porque não é da vontade de Deus que a gente viva assim. A vontade de Deus é que nós venhamos a viver em comunhão, em unidade. Gente, a união é um negócio tão forte, a unidade é um negócio tão forte, que só teve uma vez na Bíblia Sagrada, pelo menos que eu me recorde agora, que Deus precisou causar confusão, que Deus precisou causar desunião, porque senão a coisa ia ficar feia. Olha isso, o Deus que exige união, o Deus que aconselha a unidade, teve que causar a desunião para a coisa não ficar feia. E aí, Alan, você está falando de quê? Eu estou falando de quando os homens, ali os seres humanos da época, decidiram fazer uma torre chamada Torre de Babel. E no seu coração eles diziam que essa torre tocaria o céu, e eles estavam ali com planos totalmente à contramão dos planos de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que eles falavam a mesma língua, ou seja, eles estavam unidos, eles estavam em um espírito de fraternidade, que esse espírito de fraternidade faria com que eles conseguissem o que eles estavam planejando. E aí Deus, vendo aquela situação, o texto vai dizer que Deus desceu e Deus confundiu a língua deles. Ou seja, Deus começou a fazer um falar uma língua e o outro falar outra língua. E aí quando um pedia o tijolo, o outro não entendia e mandava o cimento. E aí quando alguém pedia o cimento, o outro não entendia e mandava pedra. Você está entendendo? E aí a desunião naquela construção fez com que ela viesse à ruína. Então a união é algo tão forte que ela rompe todas as barreiras que você possa imaginar. Então, falando de união, como o salmista está escrevendo, como é bom e agradável que os irmãos vivam união, agora eu quero te mostrar os frutos, os resultados de quando nós se esforçamos para viver em união com todas as pessoas. Olha aí o versículo 2. O resultado é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. Aqui está falando de uma sensação de refrigério na alma, de uma sensação de paz na alma. Quantas pessoas vivem afligidas, oprimidas, o coração pesaroso, pelo fato de não viver bem com todas as pessoas, pelo fato de ter aí a sua lista de intrigados. É uma pessoa que, às vezes, sem perceber, vive uma vida oprimida, uma vida... as coisas dão errado, só pelo fato dela não praticar esta bênção chamada unidade, fraternidade.
E aí no versículo 3, o salmista vai dizer: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Olha isso. Versículo 3 ainda. Porquanto ali o Senhor oferece sua bênção. Olha isso, gente. Olha o que tem para aqueles que se esforçam para viver em paz com todos. Porque ali o Senhor oferece a sua bênção. Vida para hoje e para toda a eternidade. Então vale a pena. Vale muito a pena viver em união com todas as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e que principalmente Deus te ajude a colocar em prática hoje esse estudo desse vídeo e que você saia desse momento de estudo decidido, Alain, eu vou procurar o fulano, eu vou procurar a fulana e vou fazer a minha parte como você acabou de explicar. Se ele me perdoar, amém, vai ser uma bênção. Se ele não me perdoar, já está nas mãos de Deus. Pronto, faça isso. Gente, a própria ciência, a própria medicina, a própria psicologia, se você olhar aí, não é nem falando de Bíblia, é falando de ciência, é falando de fisiologia, da parte psicológica. Todos eles provam o quanto o perdão faz bem a todo o nosso sistema psicológico, nervoso. Todos eles. Você pode pesquisar aí depois na internet, depois que acabar a live, depois que acabar a gravação, você pode pesquisar aí a importância, o poder causador na vida daquele que consegue perdoar. E Jesus, que já conhecia todo o sistema humano, por dentro e por fora, ele ensinava o perdão. Por quê? Porque ele sabia o poder medicinal que o perdão causa na vida daquele que perdoa. Tá certo? Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse estudo. Que palavra maravilhosa, né, da parte de Deus para a nossa vida. Eterno Deus, Deus da paz, Deus do perdão, Deus do amor, nós te damos graça e te louvamos por mais esse estudo. Muito obrigado, meu Senhor, por mais essa oportunidade. Que o Senhor venha dar força aos que me assistem para que eles possam e elas possam tomar essa atitude nesse dia. Que nada venha impedir deles e delas tomarem essa decisão. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te entregamos Israel, o teu povo amado, nas tuas mãos. Te entregamos ali aos inocentes que estão no meio daquela guerra no Afeganistão. Quantas vidas, Senhor, estão sendo ceifadas, destruídas por causa da maldade do homem, por causa daqueles que usam o nome de Deus para tentar proclamar o seu poder e o seu império. Meu Deus, estão tão longe, Pai, da verdadeira palavra chamada Deus, estão tão longe do princípio verdadeiro da palavra chamada Deus, porque o Senhor não é um Deus de guerra, o Senhor é um Deus de paz. Pai, assim, em nome de Jesus, continua conosco, continua nos abençoando e dando livramento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.